Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e neste canal eu falo tudo sobre oncologia. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o câncer de pulmão e eu vou responder a seguinte pergunta: doutora, por que eu tenho câncer se eu nunca fumei? Em comemoração ao Agosto Branco, que é o mês da conscientização do câncer de pulmão, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram. Se você se interessou pelo assunto, já se inscreva no canal, clique aqui no sininho para receber novas notificações. Esse vídeo de hoje eu vou focar no câncer de pulmão com a mutação do EGFR, que é uma das principais causas de câncer em pacientes que nunca fumaram, tá certo? Então vamos lá. Começando com a pergunta: doutora, eu nunca fumei e eu tô com câncer de pulmão. Por quê? Nunca fumei, não trabalhei em local com produto químico inalável, não tenho casos na família, não trabalho com cimento, né, que a gente sabe que são fatores de risco. Então, o que a gente tem que pesquisar nesse paciente? Se ele tem alguma mutação que pode ter causado esse câncer. E uma dessas mutações conhecidas hoje pela medicina é a mutação do EGFR. E aí vem a outra pergunta: quando é que a gente tem que pesquisar se o paciente tem ou não essa mutação? Quando ele tem adenocarcinoma, a gente sempre tem que pesquisar a mutação. Quando ele tem câncer de pulmão e nunca fumou, ou fumou pouco tempo, menos de 5, 10 anos, a gente caracteriza como pouco tempo. Quando ele é jovem, porque a gente sabe que o câncer de pulmão é mais comum em pessoas com mais de 55 anos, 55, 60 anos, e 90% dos casos ele está relacionado ao tabagismo. Então, tudo que fuja desse protótipo aí que a gente tem que investigar se tem alguma coisa além disso. E por que é tão importante, né, investigar? Porque o tratamento é completamente diferente. No paciente que tem mutação, eu trato com terapia alvo-molecular, que é uma terapia muito mais específica, que é como se fosse uma ligação chave-fechadura, onde eu dou o remédio certo para a mutação que o paciente tem. Esse tratamento é muito mais específico, ele vai dar muito mais tempo de vida, e a gente considera hoje os pacientes com mutação como portadores de doença crônica, doença que a gente pode controlar por longos períodos. Ao passo que os pacientes de câncer de pulmão que não têm a mutação, a gente vai fazer quimioterapia com imunoterapia, então é completamente diferente. Outra situação que a gente tem que investigar, não só nos adenocarcinomas, mas, por exemplo, aquele paciente que tem o carcinoma epidermoide, mas ele também nunca fumou, ou ele é jovem, eu também tenho que investigar nesse paciente. Sobre os tipos de câncer, eu falei num vídeo anterior. Então, isso que eu falei de carcinoma adenocarcinoma, são os tipos de câncer de pulmão. Se você não viu o vídeo anterior, já veja aí nos vídeos atrás para você saber do que eu estou falando. Sobre a mutação do EGFR, ela é a mutação mais comum. Ela está presente em cerca de 25% dos adenocarcinomas de pulmão. E a gente tem vários medicamentos disponíveis no Brasil para tratar os pacientes com a mutação. Afatinib, o erlotinib, o gefitinib e o osimertinib. Então, a gente são palavras difíceis, tá? Depois eu vou deixar escrito para vocês aqui no descritivo do vídeo. E qual é a nossa primeira opção? Qual é o melhor tratamento hoje para um câncer com mutação do EGFR metastático? É o osimertinib. É o nosso tratamento de escolha na primeira linha do tratamento aí do pulmão com mutação do EGFR. E aí vem a pergunta: todo paciente com câncer de pulmão, com câncer de pulmão com EGFR mutado, eu tenho que tratar com terapia-alvo? Só se ele tiver metástase.
Se fez um PET scan, se fez um exame e descobriu que o tumor não está localizado, aí sim eu tenho que pesquisar a mutação do EGFR, dentre outras, tá? Não é só do EGFR. Em vídeos anteriores também eu falo sobre outras mutações. Então, veja também os vídeos anteriores. Só no paciente que tem doença metastática, quando a doença saiu do pulmão e se espalhou, foi para algum outro local. Aquele paciente que tem doença localizada só no pulmão, o tratamento dele é exatamente igual a qualquer outro tipo de câncer de pulmão. Ele vai fazer a cirurgia, retirar o nódulo e aí a gente vai ver se precisa ou não de fazer quimioterapia preventiva. Vou dar um dado para vocês, mas esse dado ainda é off-label no Brasil. Mas aqui eu posso falar, como eu sou especialista em câncer de pulmão, no último congresso que a gente teve americano, na ASCO, saiu um trabalho muito legal de um estudo chamado Estudo Adaura, que mostrou que os pacientes que tinham sido operados de câncer de pulmão precoce, inicial, localizado só no pulmão, e que usaram o osimertinib de forma adjuvante, de forma preventiva, também tiveram uma chance de cura muito maior. Esse tratamento ainda não está liberado no Brasil, mas como esse vídeo eu não tenho nenhuma relação com indústria farmacêutica, com nada disso, eu posso falar para vocês, que são aqui os meus seguidores, sobre o que há de mais moderno no câncer de pulmão. E esse é o meu objetivo. Inclusive, se vocês tiverem perguntas que eu não respondi nesse vídeo sobre o câncer de pulmão com mutação do EGFR, por favor, terei um maior prazer de responder aqui nos comentários. E o último recado para você. Aqui eu falei que o padrão hoje é o osimertinib na primeira linha, mas se você começou com outro medicamento na primeira linha, como por exemplo o afatinib, o gefitinib ou o erlotinib, não está errado, tá bom? São medicamentos também indicados para pacientes que têm a mutação do EGFR e às vezes o médico vai prescrever um ou outro de acordo com a disponibilidade do local. Por exemplo, se é um paciente do SUS, no SUS costuma ter disponível o gefitinib. Nos convênios, a gente tem a autorização da ANS para o gefitinib, o erlotinib e o afatinib. Então, às vezes, o acesso é mais fácil. Mas aqui eu tenho por obrigação passar para vocês a informação do que é melhor atualmente. Mas não significa que está errado. E a outra mensagem que eu quero passar, se você toma então um desses três que eu citei aqui, você pode ainda tomar o osimertinib no segundo momento. Então, se o tumor progrediu, aumentou e você está tomando um desses medicamentos, peça para o seu médico solicitar a mutação do T790M, tá bom? E se você tiver essa mutação positiva, você tem ainda a possibilidade de usar o osimertinib num segundo tratamento. Mas não está errado começar com esses outros medicamentos. E se você toma algum desses, não é para parar o tratamento e mudar para o osimertinib. Só vai mudar para o osimertinib se o tumor aumentar, progredir em vigência de algum desses medicamentos e se você tiver a mutação do T790E. Resumindo então tudo isso que eu falei, vou falar de novo, porque eu falei algumas palavrinhas difíceis para vocês focarem o que é importante saber. Paciente que nunca fumou e tem câncer, mensagem, pesquisar a mutação. Quando o paciente tem mutação, o que eu vou usar? Terapia alvo molecular. Se o paciente tem mutação do EGFR, o que eu vou usar? Terapia anti-EGFR. A gente tem várias medicações no Brasil disponíveis para esse tipo de mutação. Qual é a melhor? O osimertinib, na primeira linha aqui, é beneficiar, trazer informação de qualidade, para você se empoderar do seu tratamento, para você entender exatamente aquilo que você está fazendo. Se ficou alguma dúvida ainda, me perguntem. Gratidão por terem assistido. Deem sugestões de novos vídeos. Estou aqui disponível para trazer informação, para você se empoderar do seu tratamento.